uma mídia, um DVD. E por que eu estou com esse DVD na mão? Porque o nosso dialogador de hoje tem tudo a ver com mídias, né? Televisão, cinema. Ele é professor, ele é um mestre, um dos pilares do cinema brasileiro, o nosso mestre. É uma legenda do cinema do Brasil. Eu me refiro à honra de ter aqui Orlando Senna, cineasta, professor, jornalista. Tão lindo. O que é, Orlando? E teu amigo. Obrigado. Orlando Senna, em cena. Orlando... Tem que fazer o trocadilho. Tem que fazer o trocadilho. Orlando Senna está em cena. Orlando Senna, você que está aqui para o Cine Ceará, foi convidado a vir aqui para a gente falar sobre tudo. Sobre mídias, sobre DVDs. Eu estou aqui com o DVD. Você sabe que os objetos que o convidado traz vão pautando os temas sobre os quais nós podemos conversar. E ele me trouxe objetos inusitadíssimos. O único que eu acho que tem a ver com a atividade específica, precípua do Orlando, é este aqui, é um CD. Porque o demais é um canudo, é geleia, é dinheiro, é o Novo Testamento, é palito. Vamos começar por aqui, Orlando? Vamos começar por aqui. Cinema, o que é cinema? Eu estou aqui com um CD chamado Idade da Água. Esse é o filme que terminei há pouco, há 2 ou 3 meses. Está inédito ainda. Eu filmei na Amazônia. Aliás, eu filmo muito na Amazônia. Já fiz pelo menos 3 filmes por lá. Você quer saber o que é isso que está aí dentro? Quero. E você falando da Amazônia, eu me lembrei de Iracema. Já está. Um uma bom exemplo. Amazônica, não é? Que, não é isso? É o meu filme mais conhecido. Este daí, que se chama Idade da Água, e que será estreado em breve, trata da questão da água no mundo inteiro. O planeta vive uma crise, uma tensão relacionada com a água muito forte, porque a água potável, que é só 1% da água existente no mundo, está cada vez mais escassa. Cada vez existe mais regiões no planeta com escassez forte de água, enquanto que outras regiões têm água abundante, como a Amazônia, por exemplo. É sobre este tema que se desenvolve até a possibilidade de uma guerra mundial da água, de uma guerra mundial pela posse da água potável. Em função da escassez no mundo. Do aumento da escassez, que cada vez é maior essa tendência, digamos, da escassez. E se isso acontece, ou seja, se chegamos até uma guerra da água, o que muita gente acha bem provável, o epicentro desse conflito seria a Amazônia. Sim, porque a Amazônia detém o quanto por cento da água? 1/5 de água do planeta. 1/5 de água do planeta. 20%. E você trabalha aqui com, como você gosta de fazer, misturando as duas linguagens, o documentário e a ficção? Sim. Seria um doc... Como é que a gente chama? Doc-drama, não? Docudrama, dizem, mas docudrama já é uma outra coisa, eu uso de outra maneira, eu chamo ensaio documental. Ensaio documental. É porque você tem um documentário e tem um tratamento artístico poético, né? Em alguns aspectos, em alguns momentos. Em alguns momentos há necessidade de interferência de atores. Né? De atores, de reprodução de ações. De ações. De ações dramáticas. De recriação de alguma coisa em que é necessário que existam personagens controláveis. E a diferença, então, em relação ao doc-drama, é porque o drama tem uma dramaturgia mesmo, né? E o que você faz é, digamos, uma poetização no invólucro, ou permeando a narrativa documental. Gosto muito da sua definição do meu trabalho. Nunca tinha pensado assim, mas é exatamente isso. É uma exposição, no fundo, né? Mas uma exposição que vai por um caminho aberto a qualquer outra manifestação artística, seja o teatro, a atuação de atores, seja na música, que está sempre junto do cinema, né? E também
qualquer outra manifestação humana que se aproxime do sonho. Porque a linguagem cinematográfica, a linguagem audiovisual, só tem comparação com a linguagem do sonho. A única manifestação humana prática que existe, que persegue, consegue alcançar a linguagem onírica, é o cinema. Qual é, então, a associação que você faz entre a linguagem onírica e a linguagem cinematográfica? Mais especificamente, que você desenvolvesse esse pensamento? Fascinante. Não precisa nem desenvolver muito. Basta três palavras. Tudo é possível. Tudo é possível. No sonho e no cinema, tudo é possível. E embora você pense que controla essa linguagem, essa manifestação, quando está fazendo um filme, por exemplo, na verdade, lá no fundo, você não tem um controle absoluto, não tem um controle nem considerável, digamos. É como você que é ator vai entender isso perfeitamente. É como aquilo de que eu controlo o personagem que estou fazendo. Às vezes não, às vezes é o personagem que te controla, é o personagem que te encaminha, é o personagem que está dirigindo aquela cena e não você, o ator. A mesma coisa acontece com a linguagem cinematográfica. O autor, o cineasta, acha que tem controle absoluto, que pode fazer do seu jeito todo o tempo. E, embora faça do seu jeito, depois ele mesmo percebe, ou o público perceberá, que existe uma certa vida própria nas obras audiovisuais. Determinadas, porque pelas os diversos aportes que a linguagem implica? Porque a linguagem audiovisual é muito aberta a tudo, né? A atuação do ator, a luz, a o música, ritmo, o corte, a som, música, muita a movimentação, coisa, a planificação, exatamente. quer dizer, a decupagem, É. tudo isso, não é? E por isso, quer dizer, por ser essa linguagem tão aberta, ela é também muito específica. Né? A linguagem, por isso que eu digo, né? A linguagem do cinema você só encontra comparativo na linguagem do sonho. Não existe outra linguagem que você faz, isso parece o cinema. A que mais se aproxima, e por isso dizem que são artes irmãs, são artes talvez irmãs gêmeas, é a música. A música e o cinema são artes irmãs. O cinema não é uma arte irmã de nenhuma outra manifestação artística, a não ser da música. A música também tem algo de sonho. De arrebatamento, de nos tirar da racionalidade, da Exatamente. objetividade, da realidade objetiva, né? Do racional. Do racional. Né? Nos leva, sei lá, para uma sinestesia, sei lá, para uma metáfora. É uma outra dimensão. Metaforiza a própria metáfora, né? Metaforiza a metáfora. Orlando Senna. Então, o cinema, você faz cinema para quê? Por que você acha? Você que tem quantos anos de cinema já? Mais de 50? Por aí. Por 50, 60 anos de mais, cinema. E você vem do teatro, eu sei da sua formação como ator de teatro, como diretor de teatro, como professor de teatro, mas está arrebatado pelo cinema. Sempre, né? Porque eu tive a sorte de nascer nos anos 40 em uma cidadezinha do interior do Brasil, do interior da Bahia, que tinha um cinema. Era uma cidade de 4.000, 5.000 habitantes na época, mas o cinema estava lá apresentando filmes a cada 3 dias, três filmes por semana. Por sorte também, mais uma sortezinha minha, esse cinema era de um primo meu, um primo de meu pai. E eu podia ver filmes, inclusive, que não eram filmes para criança, que eram filmes para adultos, mas como eu entrava pelo lado do camarim da família, digamos assim, que tinha no cinema uma entrada para convidados, eu, desde os 5, 6 anos, vi todo tipo de cinema. E isso acelerou, digamos, a sua maturidade. Enquanto que em casa eu vivia o teatro intensamente, porque minha mãe tinha um grupo amador de teatro e dança, que ensaiava o tempo todo em casa. E você acha que o seu cinema, em que medida o seu cinema junta as duas expressões? Eu acho que junta teatro muito. E o cinema em si. Se você, vendo esse filme aí que você tem em mãos, você vai notar isso com a clareza enorme.
que quem entra ali é o teatro. Inclusive está claramente no final se mostra o grupo de teatro conversando para dizer ao espectador, olha gente, aquilo que vocês viram era teatro e esses são os atores de teatro que fizeram aquilo. Eu estou me lembrando disso, não só pela sua formação como homem de teatro, básica, basilar, mas também porque você pertence à mesma geração desse cara que eu acho que é um cineasta que teatralizou o cinema, que é o Glauber Rocha. Que é o Glauber Rocha. Meu irmão, né? Que é teu irmão, né, praticamente, não é? Porque trouxe essa linguagem épica, quebra a quarta parede, que no caso aí não é a quarta parede, é a própria fala para a câmera, enfim, e torna qualquer personagem, descontextualiza o personagem dramático e o coloca numa dimensão épica. E eu acho que você é dessa linhagem, não é? Quebra todas as paredes. Quebra todas as paredes. Não apenas a quarta. Pois é, eu digo quebra a quarta no sentido de que o drama não fica restrito às personagens. Ele inclui o espectador, ele fala ao espectador, não é? Épico nesse sentido. E você faz parte dessa linhagem também. Sim, desse eu teatro acho épico, desse cinema épico. Na verdade isso está relacionado com uma coisa também que aconteceu na minha infância. A primeira vez que eu vi um espetáculo grande, dirigido por minha mãe, inclusive, mas era um espetáculo na praça, tinha a ver com a vitória dos aliados na guerra, não sei o quê. E que o palco foi feito na rua, na frente de um sobrado, casa alta, onde meu avô morava. E eu fiquei lá em cima. Por algum motivo não me levaram para a praça para ver o espetáculo como se deve ver, ou seja... Na plateia? Na plateia. Você ficou em cena? Eu fiquei atrás e em cima. Então, o que eu via, né, foi a primeira, minha grande impressão de teatro que ficou. O que eu via? Eu via os camarins, via o palco, nessa ordem, e o público. Ou seja, exatamente ao contrário. E o que é que eu via nos camarins, por exemplo? Eu via que a menina que fazia a guerra, que era uma morena bonita e tal, lá no palco, exaltadíssima, berrando, era a guerra, era a violência, etc., né? O poder de fogo. Ela, ao voltar, acabar sua cena e voltar para o camarim, ela era a mais doce das pessoas. Ficava sentadinha, esperando a sua hora de entrar, bem quietinha, etc. Enquanto que a Paz, a menina que fazia a Paz, que era uma menina loura, muito bonita, uma beleza angelical, lá no palco era angelical. Era o sentido, a imagem da paz que nós temos, assim, de uma maneira ideal, né? E quando terminava a sua cena e ela ia para o camarim, era uma diabinha. Coisa linda, Orlando. Você então teve esse privilégio de ver essa totalidade, não? O bastidor, a recepção e o acontecimento, a atuação em si. Portanto, uma visão da saga, da própria fenomenologia do teatro, não é? E também a coisa vem daí, a forte impressão que eu tive desse episódio na minha vida, essa coisa que você mencionou antes, a mistura do documentário e da ficção, a mistura do real e do imaginário, ou do real e do simbólico. Sim. Vem daí também, dessa primeira visão, contrário do teatro. Essa visão de planta baixa, né, do acontecimento teatral. Lindo, a gente está fazendo aqui uma arqueologia da estética, da poética do cineasta, nosso dialogador de hoje, que é o Orlando Senna, que foi o primeiro diretor, aquele que pensou, que implantou o projeto da TV Brasil, ficou um período em Brasília. Ele dirigiu também o nosso Centro Cultural, Instituto de Arte e Cultura Dragão do Mar, nos anos 90, não foi? Nos anos 90, teve radicado no Ceará, implantou, digamos, aqueles cursos todos que havia nos anos 90, colégio de direção, colégio de realizadores, no Colégio de Dramaturgia, enfim, trabalhou na Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará. É por isso que eu o apresentei, não só como jornalista, homem de teatro e cineasta, mas também
como mestre das mídias, não é? Do Brasil. É uma referência na história do cinema brasileiro. Mas este cara, que é referência e que é mestre, além de trazer um CD sobre o seu mais recente filme, e inédito ainda, A Idade da Água, me trouxe o quê? O que você quer colocar em cena? Me trouxe dinheiro, geleia, canudo, palito e o Novo Testamento. Explique-se, Orlando, e escolha de que você quer falar e a propósito de quê? Eu achei muito curioso o formato do seu programa. E pensei em trazer coisas, objetos, que se referissem ao meu trabalho. De alguma maneira tivessem uma referência com o meu trabalho. Então aqui está o dinheiro. Dinheiro? Aqui está o alimento. O alimento. Aqui está o meio ambiente. O meio ambiente. E aqui a religião. E agora vamos destrinchar isso. Vamos falar sobre cada um desses aspectos. Vamos começar pelo dinheiro? Podemos começar pelo dinheiro. Podemos começar até pela história do dinheiro, né? O dinheiro não existia quando os negócios começaram. Sim. Havia o os que escambos. havia era o escambo. O escambo, a troca. Eu tenho isso, eu preciso do que você tem, vamos trocar, e se trocava. Né? Até evoluiu, alguém criou a moeda, acho que o primeiro dinheiro existente foi a moeda, que não tinha nada a ver com a moeda atual, porque as primeiras moedas valiam o que ela valia de verdade. Se era uma moeda com 3 gramas de prata, valia 3 gramas de prata. Né? Se era uma moeda de ouro com 5 gramas, valia o que ela era. Ela não tinha o valor simbólico estabelecido aqui. Depois passou-se para um valor simbólico, né? Com números, etc. Em seguida passou para o dinheiro de papel, mais simbólico ainda do que o metal. E estamos caminhando para o desaparecimento desse tipo de dinheiro. O dinheiro vai desaparecer, Orlando? O dinheiro não vai desaparecer, mas o dinheiro real vai desaparecer e nós trabalharemos, ficaremos com dinheiro virtual. Não já desapareceu com os cartões? Ainda não. Está convivendo. Está convivendo as mas duas coisas, também, é verdade. Também os cartões de crédito e débito são passageiros. Chegaremos a um momento em que não será necessário você ter essa coisa física, plástica, de passar no seu o cartão, bolso, da maquininha. passar maquininhas. Eu acho que não vai precisar nada disso, você vai controlar tudo com algum celular mais adiantado desses que nós temos, e vai se livrar definitivamente da representação do dinheiro e da representação da economia. Mas nós não vamos superar a questão da economia em nossas vidas por essas mudanças. Mas só que eu acho que essas mudanças no formato, na apresentação do dinheiro, vai influenciar muito na nossa relação com a economia. Ou seja, a tendência também nesse aspecto da nossa vida, da economia, é sofrer uma transformação que a gente nem sabe exatamente até onde vai chegar. Mas será uma coisa não ligada ao material, porque ainda estamos ligados ao material. Um cartão de crédito é material, é uma coisa ainda que você pega, tem de passar, tem de mostrar. É um objeto. É um objeto. Nós vamos nos livrar dos objetos como representantes da economia. O que é uma coisa interessante, né? Esses objetos, esses assuntos que estão aqui, quando eu pensei em trazer para você isso, são temas, são caminhos, são indicações de assuntos que estão no que eu faço, no que eu escrevo, no que eu filmo. Por isso eu escolhi essa... Mas aqui a relação o dinheiro teria a ver com a produção? Eu estou aqui me lembrando da frase famosa do Milor Fernandes, que dizia, em reunião de empresário é que se fala de arte. Ele dizia mais ou menos isso. Artista fala em dinheiro. Quer dizer, fala na possibilidade de conseguir os recursos para produzir o seu trabalho. Tem uma frase acho que é do Milor que diz isso. Do cineasta Coppola, mais recente do que Milor Fernandes,
que ele diz o seguinte: cinema hoje é um negócio de banqueiros, não de artistas. Isso, é mais ou menos o mesmo sentido. É o mesmo sentido. O Milô dizia, artista se reúne não para falar de arte, mas para falar de dinheiro, para poder produzir as coisas. Quem fala de arte são os empresários. Mas, enfim, apesar do questionamento dessa frase, e o fato de você trazer o dinheiro à baila para pontuar aqui a nossa conversa, tem a ver também com as condições de produção, como você situaria o tema dinheiro relacionado ao seu trabalho? Tem a ver com isso. Vou contar mais uma anedotazinha, né? Já que você começou com isso. O Buñuel tem um episódio na vida dele muito interessante, que ele fez um roteiro e tal, ia fazer o filme, mandou o roteiro para o produtor leu, telefonou para ele e diz: oi, mestre, etc. Ele disse: o roteiro é uma maravilha, mas queria lhe fazer um pedido. Você não pode cortar uma palavra que tem aqui no roteiro? Ele disse: que palavra? Ele diz assim: magnífica. Eu disse: como? Não entendi. O senhor escreveu festa magnífica. Eu queria que o senhor cortasse a palavra magnífica. Ele disse: mas o que significa isso? Resposta do produtor: $100 mil. É verdade. Se a festa for só uma festa, não é tão caro. Não é tão caro produzir. Festa magnífica. Agora, festa magnífica. Está esperando uma superprodução. $100 mil, no mínimo. Então tem a ver com isso também, sim, evidentemente. Sim. Mas eu trouxe esse dinheiro para ir além disso, da relação dele com nossas profissões, né? É relacionado com todas as profissões, evidentemente. Mas sim com o que é que vai passar com ele, o que é que vai acontecer com nossa relação com o dinheiro. Engraçado, deixa eu fazer aqui uma leitura, uma meta-leitura da fala do Orlando. O Orlando está preocupado com o futuro, que coisa linda, Orlando. Veja, você está preocupado aqui com o futuro da água. E agora preocupado com o futuro da nossa relação com a economia. Também do meio ambiente. E com o meio ambiente. E também da alimentação. E também da religião, não só de um ponto de vista espiritualista, mas também do ponto de vista das guerras, das violências, que tem a ver com as religiões. Então, em relação... É tudo futuro. É tudo futuro, pois é. Quer dizer, um futuro que já começa a acontecer. Já começou, o futuro já começou. Mas que você tem, me pareceu, por essas duas observações em relação à água e em relação ao dinheiro, que você está sintonizado, preocupado com o futuro da humanidade, com as relações da humanidade com os recursos naturais e com a vida cultural, a vida social, né? A vida social das comunidades humanas. E o que tem a ver, então, isso aqui? O palito e como é que chama? Um canudinho de plástico. Um canudo de plástico. Pois é. Tem a ver com o meio ambiente. Tem a ver com o estresse que o nosso planeta vive relacionado com isso, com o nosso ambiente, né? Aqui nós temos alguma coisa que é tirada, a madeira, né? Um palito de madeira, que está sendo retirada da natureza, e ali é o contrário, é alguma coisa que nós estamos jogando na natureza e não é uma coisa natural. O natural está sendo tirado, cortado e jogado para outras coisas. Enquanto que o que não é natural, que é um invento do homem, está sendo... Existe um lugar no Atlântico Norte em que o navio leva horas e horas cruzando um mar de plásticos flutuantes. Só se vê a água atrás, porque o navio, quando passa, abre um pouco, né, joga para o lado o lixo que está ali, a marola joga e pode-se ver a água. De resto, você só vê um mar de plásticos flutuantes. Então é disso que trata esses objetos que eu trouxe para você. Há inclusive uma campanha internacional propugnando pela substituição do canudo de plástico pelo canudo de papel solúvel. De papel solúvel. Já existe, inclusive, parece que o Brasil, já existe em alguns países essa preocupação já transformada em leis ou intenções de leis. Inclusive no Brasil também existe essa intenção, não sei se alguma legislação nesse sentido já foi aprovada ou já saiu, mas a intenção de se regularizar isso de uma maneira mais satisfatória, digamos assim, já começou até em nosso país, que em geral é o último a se preocupar com essas coisas. Quer dizer, nós estamos aqui com a madeira destruindo as árvores e sem repô-las, enfim, né? Destruindo o recurso natural, e aqui criando artificialmente um aparato
que vai ter interferência na natureza. E que levará milhares de anos para desaparecer. Não é biodegradável, exatamente. E que está, por exemplo, perturbando a fauna marinha. A fauna marinha, né? A mortandade da fauna marinha com plástico, basicamente com plástico, existe outras porcarias sendo jogadas nos oceanos e rios, é imensa. Isso leva milhares de anos para se decompor. Que coisa, que legado nós estamos deixando, né? É um futuro que também já começou, este futuro. E outra coisa linda, comovente em você, Orlando, é que você está preocupado com o ser humano, você está preocupado com... Você está fora de você, entendeu? A tua aura está aberta para as preocupações com o humano, com a humanidade. Eu estou fora de mim, mas estou dentro também de mim. Sim, claro, você está sendo fiel às suas convicções, à sua sensibilidade. Mas eu digo que é bonito quando essas duas coisas estão em sintonia, não? Aquilo que nos satisfaz é algo que repercute no bem-estar das pessoas, no bem-estar social. É isso que eu estou detectando. Você fala disso de futuro, que eu estou preocupado com o futuro, mas por que outra coisa eu estaria preocupado? O passado é passado, ou seja, o passado serve para lembrança e, às vezes, para criar estruturas mentais diante do presente e do futuro. O presente eu não posso considerar, porque é rápido demais, ou seja, o presente... Já passou. Já está passando. Este, inclusive, já está passando. Quando você estava falando, já passou. Já está passando, E o futuro, sim, é sempre uma hipótese. Então, a gente trabalhar com hipóteses é muito mais seguro, digamos assim, do que trabalhar com algo que não tem jeito, que é o passado, e com algo que passa tão rápido que não existe. Fluido. Mas eu digo porque você podia estar preocupado com o passado mais recente, o passado não, o presente mais próximo. E você está preocupado realmente com uma dimensão interplanetária mesmo, ou planetária, não é? Planetária, e se você diz planetária, você tem de ir também ao conceito do interplanetário. Interplanetário, mas né? é melhor a gente nem entrar nisso. É melhor nem entrar nisso. Quer dizer, você está preocupado com o planeta Terra, com a sobrevivência do homem, que vai transcender a você, a sua própria, claro, a sua família. Você está preocupado com... É uma questão ecológica mesmo, interplanetária. O futuro é sempre uma hipótese, eu disse, né? É verdade. Então, ninguém sabe quantos anos nós vamos viver, devido a tudo que está acontecendo na ciência e nas modificações naturais, etc. Possivelmente, daqui a pouco, estaremos vivendo naturalmente, todo mundo, 150 anos. Quem sabe se isso também não me alcança e não alcança você? Pois é, mas mesmo que não alcance, é bonito. A gente está preocupado, quer dizer, você está preocupado e explicitar isso aqui com o futuro que nem poderá nos alcançar, entende? É bonito como um ato de alteridade, de altruísmo e de compreensão do nosso minúsculo e grandioso papel na Terra, na passagem na Terra, como seres humanos. No próximo segmento a gente vai continuar falando de futuro, porque eu vou colocar na pauta aquilo que o nosso dialogador de hoje me trouxe também, o nosso Orlando Senna. O Novo Testamento e o alimento, uma geleia e um alimento industrializado. Vamos falar desses temas no próximo segmento do programa Diálogo.